dentro do nosso matrimônio. Então, como os irmãos já têm aí, já estamos aí praticamente, acho que uns 3 meses nesse intuito aqui de estudarmos a Bíblia. Começamos com 613 mandamentos, estudamos alguns, e nos detemos nos mandamentos relacionados a nós mesmos, como casados. E, como já falei uma vez aos irmãos, não sou nenhum doutor, nenhuma autoridade nesses assuntos. Porém, uma coisa eu não posso negar, que tenho dedicado uma boa parte da minha vida e do meu tempo a estudar as Escrituras de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva hebraica, não de uma perspectiva judaica, que é totalmente diferente. Então, nós precisamos saber o que disse a Bíblia, o que a Bíblia pensa, porque a Bíblia é justamente o que nos interessa, não só, ou seja, não os livros, né, ou os comentários de alguém, porque são apenas comentários. Então, nós como casados, nós sabemos que o sexo é uma das partes mais importantes dentro do casamento. E é tão importante que talvez os irmãos já devem ter até lido ou ouvido, né, que, segundo as estatísticas, 1 entre cada 3 casais se divorciam por problemas sexuais. Então, falar desses temas é algo crucial. Infelizmente, poucos entre nós falam sobre isso. Infelizmente, a maioria de nós, como crentes, estamos muito inteirados de assuntos seculares, né, tipo a política, a geopolítica, sobre time de futebol, sobre maquiagens, um monte de coisa, outros sobre exercício e blá, blá, blá. Porém, poucos nós sabemos, né, sobre a nossa própria relação conjugal. Então, há uma falta de conhecimento impressionante entre nós, como povo de Deus, com respeito ao tema que talvez seja o mais importante, né, depois da própria obediência ao Eterno, até porque nós só podemos obedecer ao Eterno se nós obedecemos em nosso casamento. E não podemos obedecer em nosso casamento se nós não estivermos obedecendo ao Eterno. E o profeta Isaías, falando acerca dos últimos dias, disse no capítulo 5, portanto, versículo 13, o meu povo será, já que aqui está no tempo futuro, será levado cativo por falta de conhecimento, falta de entendimento. E quando chega na época do profeta Oséias, que é um profeta direcionado às tribos do norte, Oséias diz o seguinte, né? O meu povo, Oséias 4:6, foi destruído por falta de conhecimento. Então, devido a essa falta de conhecimento, a maioria dos casais, pois, tem sofrido dentro de si mesmos por estarem, na maioria das vezes, casados fisicamente, porém separados, né, emocionalmente. E, de fato, não sei para vocês, mas eu penso que viver assim é, de fato, viver em um cativeiro, viver em uma prisão. Agora, quando Deus ele criou a sexualidade, o Eterno a criou como um presente personificado, personalizado de casamento para nós. Repito, né, poucas pessoas falam sobre a intimidade dentro do casamento, porque para a grande maioria dos crentes, esse é um tema tabu. Nossos pais não nos ensinaram a respeito quando estávamos na adolescência. Enfim, as igrejas evangélicas também pouco falam, ou quase nada falam a respeito. E a grande maioria das congregações messiânicas, só graça, porque também estão meias que perdidas no caminho. Porém, o mundo tem se aproveitado dessa falta de conhecimento, dessa falta, ou melhor, com essa ignorância a respeito da sexualidade, que o mundo tem distorcido o campo da sexualidade. Porém, a intimidade sexual ela é crucial, por quê? Porque é um processo de educação, como se diz assim, mútua, né, dentro do casamento. Ou seja, o esposo ajuda a sua esposa e a esposa ajuda o seu marido. Então, se nós, como casais, não gerarmos um ambiente de confiança, um ambiente de companheirismo, né, de amizade,
pois a nossa relação ela vai tender a ser tensa, aborrecida, pode inclusive ser grosseira ou até mesmo terminar em abuso ou em uma violação. Então nós precisamos aprender a falar do tema com a pessoa mais importante, mais íntima, que é o nosso cônjuge. E por que digo isso? Porque, infelizmente, muitas mulheres são violadas por seus próprios maridos. E como isso é possível? Uma esposa ser violada pelo seu próprio marido? Pois, infelizmente, a maioria de nós, de um modo geral, ignoramos a nossa esposa todo dia. Não prestamos atenção, não validamos seus sentimentos, ignoramos suas conversas. Então, muitos casais acabam lastimando-se um ao outro com palavras e depois querem ter seus desejos sexuais atendidos. E aí, tanto o homem e muito mais a mulher acabam se entregando, ou seja, entregam seu corpo fisicamente à relação sexual, porém o coração não está nessa relação. O coração estará fechado. E quando o coração está fechado na relação, mas é porque nós já estamos ou seja, já estamos quase divorciados emocionalmente. E quando o Eterno ele criou, como se diz assim, o casamento, o Eterno ele tinha várias coisas em mente. E eu enumerei duas. A primeira é a união conjugal, que de acordo com Gênesis 2:24, disse que esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. Quer dizer que a união conjugal é a expressão de maior intimidade que pode existir entre duas pessoas que se amam. E a segunda coisa que o Eterno criou dentro do casamento, ou dentro dessa união conjugal, dentro do casamento em si, ou seja, o Eterno criou junto a sexualidade. E quando o Eterno criou a sexualidade, ele não pensou somente no sexo como para reproduzir ou para trazer uma unidade entre o casal, senão que ele pensou no prazer. E Salomão, um homem que certamente tinha muita experiência, ele entendeu perfeitamente esse conceito, que escreveu em Provérbios 5, 16 e 17, dizendo: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. E Salomão ele está usando a água como uma metáfora para falar acerca da sexualidade. Por quê? Porque assim como a água é um recurso precioso, é um recurso vital para que nós possamos viver, porque você consegue passar dias sem comer, porém você não consegue passar dias sem beber água. Então, a água, como sendo um recurso vital, portanto, deve ser bem administrada, como era nos tempos bíblicos, porque não era fácil encontrar água, encontrar um poço. Então, quando se encontrava um poço, e se levava essa água para a sua cisterna dentro de casa, essa água deveria ser bem administrada, bem cuidada, bem apreciada, quando vinha de uma fonte adequada. E da mesma forma deve ser a nossa sexualidade dentro do casamento. Por quê? Porque quando a intimidade sexual não está sendo cuidada, não está sendo protegida, o que é que o Eterno disse a Caim? Caim, o pecado já à porta. Ou seja, para nós como casados, o pecado que vai bater a porta, a nossa porta, pois é justamente o adultério. E aí a água dessa fonte, ela pode ir derramando-se pelas ruas. Quer dizer, nós podemos cair na infidelidade sexual e, como consequência, ter filho ou filhos fruto de um adultério. No versículo 19, Salomão disse, de Provérbios 5, como gazela amorosa e cerva graciosa, que os seus seios, ou os seios da tua esposa, sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Quer dizer que Salomão está nos dizendo que o homem deve se deliciar no corpo da sua esposa. E aqui ele especifica uma das áreas mais excitáveis no corpo da mulher, que é os seios.
Assim como um bebê quando está amamentando, ele se delicia, ele se farta nos seios da sua mãe. E assim deve ser nós como casados, inclusive em Cânticos 7:3, ele vai dizer que os dois seios da sua esposa são como dois filhos gêmeos de gazela. E não sei se vocês já viram os filhotes de uma gazela, assim, são as coisinhas mais lindas do mundo, parece dos cachorrinhos pequenininhos. Então, no livro de Cânticos ou na poesia bíblica, os seios são usados como eles são usados como uma metáfora para a atração e para o prazer sexual. E a mulher, por sua vez, também deve satisfazer o seu marido. Então, isso é muito importante para o Eterno, por quê? Porque livros inteiros, como esse de Cântico, esse de Provérbios, que se referem à intimidade sexual. Capítulos inteiros, né, falam sobre a intimidade sexual, como o apóstolo Pedro escreveu em suas cartas. Paulo também escreveu em 1 Coríntios, capítulo 7, enquanto aos limites e os alinhamentos para saber como funciona a sexualidade, tipo o prazer, que mais? A unidade, a reprodução, a autoestima edificada. Quer dizer que quando o marido ele procura a sua mulher, a mensagem que ele está dando para a sua esposa é que ela segue sendo atraente para ele. Da mesma forma acontece com a mulher. Quando a mulher ela procura seu marido, ou começa a enviar mensagem, porque a mulher para procurar o marido é diferente do homem, né? Ela começa a enviar mensagens, ok? E quando ela faz isso, que ela está dando mensagens que quer ter uma intimidade com seu marido, a mensagem que ela está dando ao seu marido é que ele também segue sendo atraente para ela. Porém, quando não há mais essa busca, essa procura mútua, a mensagem que ambos estão passando é que o casal já não segue sendo atraente um para o outro como era antes, quando namoravam. Então, nós precisamos saber que existe uma diferença grande entre a intimidade sexual, a intimidade que traz prazer, que traz realização, que produz intimidade, com qualquer outra relação que pareça com pornografia dentro do contexto do casamento. Por quê? Porque na maioria das vezes, em nossa relação marido e mulher, podemos até ter a genitalidade. Porém, infelizmente, na grande maioria hoje dos casais, não existe a intimidade. E os irmãos sabem disso, que a genitalidade tem a ver com o ato físico, ou seja, com o sexo em si. Porém, a intimidade sexual vai muito mais além que o ato físico. Infelizmente, nós confundimos a palavra amor com sexo, porém, isso não é verdade. A intimidade sexual não se trata somente do sexo. Se trata, ou seja, a intimidade sexual está ligada à alma da pessoa. E hoje, no século XXI, talvez um dos fatores que tem ou está destruindo a vida de muitos casais é o sexo egoísta. O que seria o sexo egoísta? O sexo egoísta é quando eu coloco meu próprio prazer em primeiro lugar. Ou seja, quando eu não me preocupo com o prazer da minha esposa ou a minha esposa não se preocupa com o meu prazer. E sobre isso, Paulo escreveu o seguinte em 1 Coríntios 13:5, que o amor não busca seus interesses. E repito, com respeito à palavra amor, é onde talvez todos nós nos perdemos. Por quê? Porque nós associamos a palavra amor ao sexo. Associamos o amor a uma troca. Ou seja, eu amo se a pessoa faz as coisas que eu gosto. Porém, isso não é amor. Porque o amor, pelo menos desde uma perspectiva bíblica, o amor ele é unilateral. E mais, o amor não é uma resposta. E algumas vezes já perguntei assim a alguns casais, olha, dê-me aí 3 motivos ou 3 razões pelas quais vocês se amam. E aí a esposa vai dizer, olha, não, é que meu marido é um homem honrado, um excelente pai, um homem muito atencioso e etc. E a mulher vai dizer, não, não. E o esposo, não, a minha esposa é uma mulher respeitadora, é uma mãe excelente, cozinha igual uma chefe. E aí ambos começam a dizer coisas excelentes um ao outro. E aí eu pergunto, ok,
Porém, o que passaria se o teu marido deixasse de ser um bom pai? Ou se tua mulher deixasse de ser uma boa mãe, uma boa cozinheira, ou mais, se não estivesse mais presente em teus momentos difíceis? Vocês continuariam se amando? Ou seja, o amor não se inicia na outra pessoa. O amor, ele se inicia em mim. Ou seja, eu sou o amor. Então, eu não amo a minha esposa porque ela faz as coisas que eu gosto. E acredito que a minha esposa também não me ame pelas coisas que eu faço. Por quê? Porque isso não é amor, isso é troca. Ou seja, isso é uma relação, como é que a gente pode dizer, uma relação de transação, uma relação política. Por isso que hoje, irmãos, muitos dos casamentos estão se destruindo devido a esse amor de troca. Eu só dou se você me der, eu só falo se você falar. Eu só procuro se você me procurar. Então, nós nos amamos pelo que nós dois somos e pelo pacto que fizemos no momento em que nos casamos. Quer dizer que o amor é dar ao outro quando ele ou ela menos merece. Quer dizer, as mulheres que estão aqui nos escutando, quando menos o teu marido merecer, é quando você deve dar. Seja lá o que for. E da mesma forma, nós, os homens, quando a esposa menos merecer, é que nós temos que dar, porque aí é onde se demonstra o amor. O amor é você deixar de comer para que o outro coma. É você deixar de dormir para que o outro durma. E muitos dos problemas dentro do nosso casamento, eles poderiam, assim, desaparecer se nós aprendêssemos a atender às necessidades do outro antes de satisfazer as nossas. Por quê? Porque o diabo, ele faz tudo para que dois solteiros, eles tenham relações sexuais antes do casamento. Porém, quando esses dois solteiros eles se casam, agora o diabo vai trabalhar arduamente para que esses dois, agora como um casal, casados, não tenham mais relações sexuais. Por quê? Porque um dos principais objetivos de Satanás é sabotar a nossa vida sexual. Porque ele sabe que se ele conseguir sabotar a nossa intimidade sexual, ele vai estar destruindo grande parte da dinâmica da nossa relação sexual. Então, como hoje as congregações cristãs ou messiânicas, enfim, não ensinam, não dedicam tempo a esses assuntos, não educam seus congregados sobre a sexualidade, e muitas vezes nós somos desinteressados em aprender o que é correto, acabamos sendo moldados pelo que o mundo ensina com respeito à relação marido e mulher. E um dos fatores que também minam a nossa relação conjugal é a falta de diálogo, o não conversarmos a respeito. Porque se realmente nós nos amamos, irmãos, nós nos amamos como marido e mulher, hoje à noite, por exemplo, quando nós formos dormir, perguntemos à nossa esposa, ou a esposa ao marido, olha, de 1 a 10, o quão satisfeito você está com a nossa vida sexual? Tenho certeza que a maioria de nós não iremos nos agradar, não iremos gostar da resposta que iremos escutar. E principalmente nós homens. Então, nós temos que perguntar à nossa esposa, ok, então como é que você gostaria que a partir de agora nós vivamos desde a tua ótica? Eu preciso saber, eu preciso que você me ensine o que é agradável para você, eu preciso saber o que é que te produz prazer, o que é que te excita, o que é que te deixa emocionada, o que é que te deixa excitada. Por quê? Porque possa ser que o nosso jeito de termos relações sexuais com a nossa esposa não esteja sendo do agrado dela. E como já falamos em outro estudo passado, uma das perguntas mais comuns ou mais intrigante entre os crentes é qual é a posição melhor para se ter uma relação sexual? Pois qualquer posição é boa, desde que ambos desfrutem. Porém, como nós não conversamos a respeito, nós não temos essa intimidade como casais, que ao contrário, deveríamos ter intimidade com o casal e ser um pouco fechado com o mundo. Então, com respeito a essa questão das posições, é importante que o casal, pois, converse, dialogue, haja um diálogo, haja uma conversa franca. Por quê? Porque há posições que machucam a mulher. E muitas vezes, quase nenhuma, a esposa vai dizer, olha, você está me machucando. Dependendo do marido, ela não vai dizer com medo de ser criticada, de ser Por quê? Porque hoje, infelizmente, mesmo nós tendo acesso
a essa informação bíblica, desde uma perspectiva bíblica, desde uma perspectiva hebraica, muitos homens ainda continuam agindo como se fosse um selvagem, como se fosse um tipo, um galo de briga, que quando tem vontade, sobe em cima da sua esposa e ali, sem se preocupar se sua esposa está desfrutando, se está se sentindo bem, e etc. E isso vai fazendo com que a mulher fique aí se sentindo coibida, ou pode causar uma frigidez na mulher, que é justamente uma disfunção sexual que vai afetar a capacidade da mulher de sentir prazer, de sentir desejo, de ficar excitada. Então, nós precisamos, ambos, como se diz assim, sermos conscientes, né, que a dinâmica sexual, de acordo com a idade, ela vai avançando. E principalmente as mulheres, mulheres que ou passam ou já passaram, por exemplo, pelo período da menopausa, o corpo começa a produzir menos hormônios, menos progesterona. E nós, como maridos, pois, se as nossas esposas não estão passando por isso, a nossa esposa, pois nós temos que já começar a nos adaptar a essa nova dinâmica. Por quê? Porque agora o intercurso sexual de uma mulher, com uma mulher, por exemplo, que passa ou passou pelo período da menopausa, vai ser um pouco mais doloroso para a mulher. Por quê? Porque as paredes vaginais da mulher, da vagina da mulher, vai perder o quê? Elasticidade. E quando o homem introduzir o seu órgão genital na mulher, pois isso vai causar um desconforto nela. Por isso que os médicos aí, eles aconselham a pessoas usarem alguns tipos de cremes, né, que tenham, por exemplo, como é que se diz assim, enfim, que ajudem, que tenham um alto conteúdo, por exemplo, eu acho que é nitrogênio, que se chama, algo desse tipo. Um creme específico que ajuda a mulher a aliviar justamente esses incômodos. E outra coisa, irmãos, outra coisa, que os principais desafios que nós, como casais, estamos enfrentando hoje no século XXI é a falta de transparência. Quer dizer que essa falta de desnudez um para o outro, quer dizer que nós ficamos nus, um de frente para o outro, às vezes nos vemos como dois irmãos, às vezes temos até relações sexuais, porém o nosso coração, ou da mulher, pode estar totalmente fechado a essa relação, e aí já não é mais intimidade. E mais uma vez, não confundamos a genitalidade com intimidade, que são duas coisas muito diferentes. Por quê? Porque a intimidade sexual não se trata da penetração. Por quê? Porque a intimidade sexual tem ou seja, tem a ver com uma total entrega e uma conexão emocional. Em outras palavras, irmãos, a intimidade sexual não começa na cama, começa fora do quarto. Quer dizer, que o que se passa fora do nosso quarto é o que vai repercutir na nossa cama. Muitos homens têm uma relação matrimonial deficiente, porém querem ter uma relação sexual eficiente. Isso não funciona, por quê? Porque a mulher, ela sabe perceber perfeitamente, antes de ter relação sexual com o seu marido, o grau de amor, o grau de atenção que o seu marido tem com ela durante o dia. Então, quando a mulher não é cortejada antes de ter relação sexual, quando o marido do nada surtou ali de repente, quer ter relação sexual com sua esposa, pois normalmente as mulheres vão sentir-se insegura, sentirá que está sendo usada ou procurada somente para o uso do sexo, e vai passar agora a responder ao seu marido, pois exteriorizando a sua frustração sexual na forma como o marido a trata. Porém, também temos que ser justos, porque há mulheres que não se deixam ser cortejadas, não se deixam ser cantadas, não se deixam ser elogiadas. E é todinho com a mesma roupa, usam sempre as mesmas roupas, não há uma criatividade, não abre porta para que o marido, uau, que gatinha. Isso também é um grande problema que começa a afetar, pois, a nossa relação marido e mulher. E aprendamos um princípio. Quanto menos contato sexual nós tenhamos fora do nosso quarto, quer dizer, quanto mais conversa tivermos,
quanto mais amizade tivermos, quanto mais saímos para tomar um suco, um caldo de cana, um sorvete, qualquer coisa, melhor contato sexual teremos na cama. Porque assim como você, mulher, necessita estar preparada emocional, psicologicamente para se ter relações sexuais com o teu marido, você também, a mulher também tem que entender que a maneira dela cortejar o seu marido, pois é recebendo, por exemplo, o marido quando chega em casa, como se estivesse recebendo uma visita. Preparar um jantar, o jantar que o marido gosta, está tomada banho, perfumada, está preparada. Por quê? Porque nós homens, nós somos atraídos pelo que nós vemos. Então, são esses pequenos detalhes, irmãos, que nos ajudam a fortificar nossa relação marido e mulher e também nos ajuda a proteger o nosso casamento dos ataques de Satanás. Porque quem de nós aqui não queremos viver com a nossa esposa até que a morte nos separe? Todos nós. Porém, o que estamos fazendo para que isso se concretize? E deixo aqui um desafio para nós. Façamos cada dia vivido com o nosso cônjuge como se fosse um dia dos namorados. E digo mais, 95% das vezes nós precisamos programar a nossa intimidade sexual. Precisamos proteger esse tempo. Nós não podemos desperdiçar esse tempo como casados com qualquer outra coisa. Infelizmente, muitos de nós estamos descuidando da nossa vida íntima por coisas que só estão trazendo benefício a ele ou a ela própria. Isso é sabotar a vida sexual do casal. Nós não podemos dar as sobras do nosso tempo como marido à nossa esposa. E a esposa, por sua vez, também não pode dar as sobras do seu tempo ao seu marido. Na maioria das vezes, nós somos muito amáveis no trabalho. Por quê? Porque senão nós perdemos o emprego. Somos amáveis com o cliente. Ai, que doce. Engolimos secos as reclamações. Por quê? Porque eu tenho que, senão eu perco essa obra, senão eu perco meu trabalho. Somos amáveis com as amizades, somos amáveis, inclusive, com nossa família. Porém, na maioria das vezes, não há essa amabilidade dentro de casa. E muitas das vezes, essa amabilidade é puro puxa-saquismo. Por quê? Porque quando chegamos em casa, não somos capazes de nos relacionarmos. Quer dizer, é como se eu estivesse dando todo o meu melhor às pessoas que eu não conheço. Tem uma história de um casal que eles tinham uma árvore em frente à sua casa. E toda tarde, quando chegavam no trabalho, eles como que abraçavam a árvore. Um pegava de um lado e o outro do outro e se abraçavam com aquela árvore. E faziam isso dia após dia, dia após dia, até que o vizinho começou a prestar atenção nisso e foi achando estranho, até que uma vez esse vizinho chamou esse homem e perguntou: meu querido, o que é isso que vocês fazem? É uma espécie de ritual? Vocês estão orando? Vocês estão rezando? Essa árvore aí é o Deus de vocês cultuam a natureza? E o homem disse: não, é que quando nós chegamos em casa, de uma maneira assim, simbólica, eu e minha esposa, nós descarregamos sobre essa árvore todas as nossas broncas, para que quando nós entrarmos dentro de casa, nós possamos desfrutar da nossa família, possamos desfrutar um do outro, para que minha esposa e eu possamos dar o melhor de nós a cada um, e não as sobras. Então, nós precisamos guardar energia, tempo, disposição emocional, disposição física. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios 7, 3, diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma maneira, a mulher para com seu marido. No versículo 4 ele diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Quer dizer que é uma obrigação nossa, como casados, satisfazer o nosso cônjuge.
Não é um conselho de Paulo. Não é uma opinião assim. Se vocês puderem, não. É um mandamento. Deve cumprir os seus desejos, seus deveres conjugais. É que eu estou com dor de cabeça essa noite. Nossa, hoje o dia foi muito cansativo, uma clientela chata, tua esposa não tem nada a ver com isso. Abraça as portas quando chegar em casa, descarrega na porta, no terraço, coloca no capiteto dentro do porta-mala do carro, é problema, fico por aqui que agora eu vou entrar dentro de casa. É uma obrigação nossa. Por quê? Porque nós temos que proteger a nossa fonte. Um dos piores inimigos hoje, no século XXI, do casamento é a rotina. Quer dizer que a passividade e a rotina é o que está esfriando o termômetro da intimidade do casal. Então nós precisamos, irmãos, ser criativos, precisamos resgatar a nossa sexualidade, ou seja, o nosso romantismo. Por quê? Porque se a nossa relação está caindo no marasmo, hoje nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos voltar ao primeiro amor, como Yeshua disse a uma das igrejas em Apocalipse. Precisamos ser conscientes da necessidade do outro, como disse Pedro, igualmente vós, marido, 1 Pedro 3,7, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Quer dizer que conviver como casados implica o quê? Muito mais que morar juntos, porque nós moramos juntos até com a cabra, com um bode, com um cavalo, com um cachorro. Porém, morar juntos implica nós compartilharmos nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nossas dúvidas, nossos desânimos, nossas frustrações, nossos problemas, nossas lutas. Precisamos saber, irmãos, que o nosso cônjuge não é nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, tudo em nosso casamento, em nossa relação, se resume, sabe ao quê? A ouvir e atender às necessidades do outro. Porque como nós podemos expressar o nosso amor para atender às necessidades do outro, quando nós nem sequer temos a mínima ideia do que são essas necessidades, porque nós não conversamos. A nossa relação virou uma relação comercial. Compramos, vendemos, pagamos a luz, pagamos a água, IPTU, fazemos a feira do mês, a compra, pagamos os cartões, e agora o que sobrou, E disse mais, dando honra à mulher como vaso mais fraco. E observe cuidadosamente que aqui Pedro não está dizendo que a mulher são realmente fracas, assim no sentido físico específico. Não, Pedro está dizendo aos maridos que devem honrar as suas esposas como honrariam ou cuidariam de algo mais frágil do que eles mesmos. A questão aqui é sobre como os maridos devem tratar suas esposas. Porém, infelizmente, e digo infelizmente, a maioria dos crentes hoje vieram do cristianismo, trouxeram consigo os conceitos equivocados com respeito à sexualidade, que hoje a maioria dos crentes não sabe nem o que é um lubrificante. Por quê? Porque as suas congregações não falam do assunto. Não falam da necessidade de se usar um simples lubrificante. Por quê? Porque um simples lubrificante melhora muito a nossa relação sexual. Porque se cada vez que eu vou ter intimidade com minha esposa, e minha esposa fica ali como que meio retraída, como se estivesse assim, se defendendo, ou evitando que eu toque em certas partes do seu corpo, certamente a minha esposa não está desfrutando do sexo. Por quê? Porque uma boa relação sexual depende de uma relação correta. E, em segundo lugar, precisa saber tocar no lugar correto. Por quê? Porque o nosso corpo está cheio de áreas erógenas, ou seja, áreas altamente excitáveis e principalmente o corpo das mulheres. E nós, como maridos, precisamos descobrir aonde. Eu não sei se vocês sabiam, mas vocês podem buscar no Google, e acredito que sabem que somente 20% das mulheres desfrutam do orgasmo por penetração. Por quê? Porque o orgasmo feminino geralmente vem através da estimulação do clitóris. E muitos maridos desconhecem isso e vão ter o quê? Vai ter esposas frias.
Principalmente se essa sua esposa atual já teve experiências sexuais em outra relação, ou já foi casada com outra pessoa, e tristemente, e digo tristemente, haverá o quê? Comparações. E as comparações é uma infidelidade mental. Ou possa ser que essa mulher nunca conheceu outro homem, e só tem este marido na vida. E agora ela pensa que o problema dela não sentir orgasmo é porque há um problema no corpo dela, quando na verdade não é. O problema é que o marido não sabe aonde tocar lá. No início da minha caminhada na fé, eu conheci um homem que ele trabalhava há muitos anos na construção civil. E as mãos dele era muito áspera, né? Parecia uma lixa. E uma vez ele começou a notar que a forma como ele acariciava a sua esposa causava nela um certo desconforto. E ele, como crente, começou a pensar que ela estava justamente o traindo, já não gostava mais dele, etc. Porém, de repente, ele sonhou com essa carta, de primeira carta de Pedro, capítulo 3, e foi lê-la. E lá ele entendeu esse princípio de tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. E o que é que ele fez? Ele literalmente comprou uma taça de cristal, colocou no seu quarto, ali no criado mudo, para que toda vez que ele fosse tocar na sua esposa, ele se lembrasse na forma como ele toca com aquela mão pesada naquela tacinha, simples e frágil. Quer dizer que um homem, antes de querer tocar no corpo da sua esposa, pois deveria aprender a tocar no coração da sua esposa. Ou seja, precisamos aprender a diagnosticar onde está o coração do nosso cônjuge na nossa relação conjugal. Precisamos saber que espécie de marido eu sou fora da cama, fora do quarto. Ou que espécie de mulher eu sou fora também do quarto. A verdadeira intimidade, ela começa de joelhos. Ou seja, quando convidamos a Deus a nosso quarto. Por quê? Porque o sexo, irmãos, é a área talvez mais espiritual que existe em nós. E esse é um fator que nós temos esquecido, tanto o homem quanto a mulher. Então, a melhor maneira de iniciar uma intimidade sexual é de joelhos, convidando a Deus ao nosso quarto. Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida de casados, que o Senhor abençoe a nossa vida sexual, que minha esposa e eu possamos desfrutar juntos de tudo aquilo que o Senhor desenhou para nós dentro da intimidade sexual. Quer dizer que precisamos fazer da nossa intimidade sexual uma prioridade. Porque, mais uma vez, irmão, as coisas boas, o trabalhar, que não é uma coisa boa, qualquer outra coisa boa aí, roubam o nosso tempo nessa área. E aí nós perderemos a bênção. A bênção começará a sair pelos nossos dedos. Então, precisamos, primeiramente, tocar no coração da nossa esposa. Quer dizer que precisamos cortejar nossa esposa a todo momento. Precisamos preparar o terreno antes de querer ter uma relação sexual com ela. Por outro lado, a esposa também tem que ajudar o seu marido a preparar o terreno. Porque como se preparar um terreno com a mulher parecendo aí a bruxa do 71, toda desarrumada, toda descabelada, sem tomar banho, casa toda bagunçada. O segundo, precisamos programar esse tempo. Quer dizer que temos que ter um tempo exclusivo para a nossa relação, longe do celular, longe de filhos, longe de gato, longe dos cachorros, longe de qualquer coisa que atrapalhe esse momento. Terceiro, nós temos que proteger esse tempo. Quer dizer que eu não posso sacrificar o nosso tempo de intimidade com internet, com trabalho, com estudo, com academia, com futebol, com novela, com filme, seja lá o que for. Essas coisas consomem a nossa energia. E quarto, irmão, se a nossa relação não estiver bem, pois precisamos pedir socorro. E quero terminar dizendo o seguinte, que nós precisamos urgentemente conhecer o coração do outro. E o que eu quero dizer com isso? Que é preciso saber se tua esposa
ou se o teu marido só vive com você. Se quando ele ou ela deita na cama para dormir com você, para dormir ao teu lado, se o coração da pessoa está aí ou somente o corpo está ali. Porque se o coração não está na cama, pois a tua relação precisa de socorro. A maioria dos divórcios não são os resultados de grandes crises no casamento, mas sim porque nós não sabemos ou não soubemos lidar com as crises. Todo mundo tem crise. Yeshua teve momentos de crise com seus discípulos. Todo ser humano tem crise. E as crises, quando nós não sabemos lidar com elas, elas começam a nos separar emocionalmente. E quando nós nos separamos emocionalmente, nos desconectamos da outra pessoa e aí passamos a olhar a outra pessoa como um estranho. Já vemos a esposa como uma colega, como uma irmã, já não temos mais aquela atração física. Porém, lembremos de uma coisa. Nenhuma crise tem um potencial de destruir um casamento. A destruição de um casamento é uma decisão e não uma crise. Então, esses são princípios que nós devemos levar para toda a nossa vida.